Boa noite. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem crê que o Senhor já está falando com você nessa noite? Quem crê? Porque a nossa diaconisa, ela abriu os salmos e falou. E o tema hoje é: mantenha a sua esperança no Deus. Amém? Então abre a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 5. Vou ler uns 3 versos, aí vocês sentam, porque vão ficar muito cansados. Amém? Amém, Senhor. Êxodo, que significa a saída, no capítulo 5. Amém? Podemos ir aí? Acho que é tão difícil de achar. Está difícil? Amém? Então fala assim, no verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro agora. Permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com praga ou com espada. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos já no começo que Faraó ele foi até irônico. Quem é esse Deus? Para ele era o Deus. Ele não conhecia outro Deus. Quem é esse Deus que eu possa obedecer e fazer com que esse povo saia? Mas Moisés e Arão insistiu. E falou para Faraó: se o Senhor não deixar ir oferecer esse sacrifício, ele pode nos atingir com praga ou com espada. Mas Faraó estava irredutível. E fora que nós vamos ler, ele falou que não ia dar mais palha, mas ele queria a mesma quantidade de tijolos. Vamos ler aí a partir do verso 4. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Volte ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como fazia antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas. Não dê atenção às mentiras. Vocês viram aqui, além dele estar dizendo que não conhece esse Deus, de não obedecer a esse Deus, ainda deu trabalho duro para aquele povo. Como é que aquele povo ia se virar? É assim que está acontecendo. Estamos 21 dias de oração, estamos aclamando a esse Deus vivo, e muitos estão nos taxando de mentirosos, acreditando numa farsa, acreditando num homem que não é convertido. Mas é interessante que consegue acreditar no outro que é mentiroso.
que já esteve no poder, vive no meio da mentira, mas muitos têm acreditado nele. Muitos têm acreditado no mentiroso, no pai da mentira, do que em Deus. Amém? Mas quando nós estamos fazendo as coisas na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, muitas das coisas que deveriam dar certo, elas dão errado. Mas por que isso? Por que isso? Vamos pular para o 14. Fala assim: os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram a ordem? Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: por que trata os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dize: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso ando dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora volte ao trabalho. Vocês não receberam palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderia reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera dele, e lhe disseram: o Senhor examine e o julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos mate. Já estava difícil. E agora sem a palha, ia se tornar mais difícil ainda. E Faraó exigia a cota. E agora como fazer? O que fazer? Muitos falam: quando eu não era convertido, eu era tranquilo, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, as coisas mudaram, agora as coisas estão tudo ruim. É difícil, meu irmão. Se a gente não tiver Deus, fica mais difícil ainda. O que é que aqueles tinham de que fazer? Eles tinham de ir buscar a palha. Eles teriam que fazer mais o quê? Ocupar mais tempo para ir buscar a palha. Se esforçarem mais. Eles estavam fazendo para quem? Para Faraó. Eles estavam fazendo para Faraó. E Faraó exigia a quantidade. Nós tem feito muito mais pelo nosso patrão. Se esforçamos para não perder um dia de serviço. Mas nós pedimos ajuda, colaboração. Não exigimos, mas está difícil. Está difícil. Imaginem para essas pessoas, de ir buscar longe a palha, amassar o barro, fazer tudo ali, e ter a mesma quantidade, ainda sendo espancado. Sendo espancado. É assim que o Senhor nos trata? É assim que o Senhor nos... Não, não é assim. Deus tem amor. Deus enviou Moisés e Arão para intervir. Deus tinha feito uma promessa. Mas muito ainda está com os olhos vendados. Esperaram muito tempo. Mas o que acontece? Nós estamos orando. Estamos clamando. Outras denominações estão clamando.
Mas é a culpa de quem? É nossa. Nos culpam, que estão enxergando de maneira errada. Estão apoiando a pessoa errada. Meus parentes, os colegas, alguns irmãos em Cristo viraram as costas. Eu vou deixar de clamar, eu vou deixar que isso me impeça de orar, de fazer a obra do Senhor? Não. Vou continuar. Orar sem cessar. Vigiar e orar. Vamos parar. Eles estavam com dificuldade. Quantos de nós não estamos com dificuldade? Quantos de nós não estamos passando por um momento difícil? Mas o que acontece aqui, que Moisés também se chateou. Moisés também se frustrou. O verso 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrata esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Meu irmão, minhas irmãs, vocês que estão nos assistindo, Deus falou para Moisés. Deus tem nos falado aqui em cima desse altar. Será que eu e você tem dado ouvido? Será que eu e você tem prestado atenção no que Deus tem falado? Deus falou algo para Moisés. Talvez Moisés não se atentou. Deus tem falado algo para mim e para vocês. Talvez nós não tenhamos se atentado. As dificuldades estão vindo. Os momentos ruins estão vindo. Porque muitas vezes Deus usou um pregador, uma pregadora para falar através da palavra dele. E no momento que estava falando, teve uma distração e não ouviu. Como assim, pastor? Quem foi que falou que ia endurecer o coração de Faraó? Fui eu? Foi Deus que falou. Deus falou para Moisés, no capítulo 7. No verso 3 e 4. No verso 3 e no verso 4, a parte A. Deus fala assim: eu, porém, farei o coração de Faraó resistir. Embora multiplique os meus sinais e maravilha no Egito, ele não os ouvirá. Deus tem falado aqui nesse altar, através das suas mensagens, nos alertado, nos dado direção. Deus falou para Moisés que ele ia endurecer. E uma das provas foi que Faraó endureceu o coração mesmo e falou que ele não queria menos, ele queria a mesma quantidade mesmo, sem palha. Meu irmão, minha irmã, quando a gente estiver fazendo um reparo na nossa casa, seja ele de alvenaria, elétrica ou hidráulica, faltou umas coisas, a gente vai na casa de material de construção. Instalar de dedo, a pé ou de carro, é rapidinho. Mas ir buscar palha longe. Levantar muito mais cedo. Preparar aquela palha. Amassar o barro. Fazer o tijolo. Isso requer o quê? Mais esforço. Mais dedicação. Atitude. O que está faltando muito para o povo de Deus é atitude. Atitude. Que para muito precisou ter essa pandemia. Muitos de nós estavam acostumados na mesmice.
Mas veio a pandemia. Restaurante, fábricas, muitas delas fecharam. Gente foram para casa, receberam a metade. Gente foi trabalhar em, não sei se é isso mesmo, se me perdoe, home office, não sei se é isso. Mas muitos daquelas pessoas se redescobriram. Quantos advogados? Quantas pessoas aí com diploma e tudo? Foram fazer bolinho, foram vender lanche, aprenderam a fazer unha, aprenderam a fazer cabelo, aprenderam a fazer um curso de elétrica, foi ser marido de aluguel. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs? Ah, isso é vergonhoso. É roubar. Mas quem tem os seus barrigudinhos passando fome, não acha vergonha em nada. Vai à luta. Vai à luta. Pessoas que tinham diploma, pessoas que eram motoristas, hoje estavam dirigindo o carrinho, a vassoura, limpando, levantando dinheiro. Mas não faltou, porque o Senhor, mesmo usando essas pessoas para trabalhar como auxiliar de limpeza e outras coisas mais, não faltou porque o Senhor supriu. Essas pessoas hoje estão trabalhando nesse serviço e estão dando emprego para mais gente. Pessoas que achavam que não conseguiria fazer nada, era só aquilo. Esses dias eu estava conversando lá embaixo. Pouquinho que eu conversei. Fazer o correto é bom. Você é um profissional, uma profissional. Não te dá alguma coisa para fazer, faça, perfeito. Está falando com o nosso irmão Zé Jardim. O retrabalho é ruim. Você vai ter que desmanchar e tentar fazer as coisas. Então por que não faz na primeira vez? Deus não faz as coisas pela metade para mim, para você, Ele faz perfeito. Mas quando Deus abre uma porta de emprego, a gente vai lá, tem que fazer o melhor possível. Assim como Deus está nos vendo, tem gente lá naquela empresa nos vendo também, te vendo. Se esforça-te. Eu dei exemplo. Ah, pastor, você vai falar da sua vida? Eu vou falar assim, rapidinho. Eu entrei na firma com 14 anos. E fiquei por 10 anos como um ajudante. Mas os meus olhos estavam observando quem ia lá arrumar as máquinas que eu trabalhava. Um certo dia, eu tinha de dar conta de 3 linhas de ventiladores. Os mecânicos estavam demorando. Mas eu, por observar, comecei a mexer e comecei a arrumar os tornos. Comecei a arrumar. Aí um dia o chefe falou: poxa, não vem mais mecânico nessa sessão? Não, tem um rapaz aí que ele agora está arrumando. Eu quero esse rapaz para mim. E em 85, eu fui trabalhar na ferramentaria, saí em 99. Porque eu não me acomodei sendo ajudante, sendo auxiliar de limpeza. Eu não me acomodei. A chance aparece para todos. Teve amigos meus que trabalhou do meu lado, numa máquina. E eu saí da firma, o cara estava na mesma máquina. A gente tem que despertar. Às vezes tem que dar um empurrão. Às vezes tem que acontecer algo assim, para a gente despertar, para a gente acordar. E eu dei o exemplo da pandemia por causa disso. Tem muita gente no comodismo. Tem muita gente, me dá. Fica mal acostumado.
A gente tem que procurar ir em frente. Tem que ir em frente. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Naquele tempo que eu falei para vocês, meus filhos pediam iogurte, eu não tinha dinheiro para comprar. Vi o primo, outros coleguinhas tomando, aí ficava com lombriga, tinha de levar para o médico. É triste, mas eu tive de me redobrar, trabalhando na firma e no posto de gasolina, para que meus filhos viessem ter. Então é hora de despertar, é hora de acordar. Mantenha a esperança no Senhor, mantenha a sua fé em Deus. Deus prometeu que ia tirar aquele povo. Deus falou que endureceu o coração de Faraó. Talvez alguém está sendo usado para te cutucar aonde você trabalha, no meio da tua vida ali, na tua parentela, para você despertar, para você acordar. Está te alertando. Deus tem nos alertado com a sua palavra. Acorda, gente. Acorda, pai, acorda, mãe, acorda, esposa, acorda, marido. A vida não é brincadeira, não. Que eles estão pretendendo casar, que eles estão casadinhos de novo. Acorda. Acorda, para não cair no laço. Ora a Deus, para que não venha faltar nada. Ora a Deus para que Ele venha manter todos trabalhando. Não creia no que está por vir aí não, desse camarada aí não, que quando ele esteve no poder, puxa aí, tem uma emissora, que só, mas veja a reportagem dela lá, quando ele estava no poder, por isso que eu citei, as queimadas, as filas de emprego, o desemprego e outras coisas a mais. E nós somos mentirosos, somos culpados. Lembra? Eu e você, nós que estávamos aqui, foi numa palavra, em cima desse altar, foi em oração, no relógio de oração, que nós fizemos aqui nesta casa, 24 horas. Deus deu a resposta. Deus supriu todos nós. Deus manteve firme todos nós. E a nossa família. Porque nós cremos neles. Nós cremos nele, nesse Deus vivo e poderoso. Não cremos em conto de fada. Quando a palavra sai do altar, preste atenção e receba. Deus tinha falado para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer de uma maneira que talvez vocês não estão vendo uma luz no fim do túnel. Mas eu vou te mostrar o que eu vou fazer na sua vida, como Ele falou que ia fazer. Abra aí, ó, no capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Por minhas mãos poderosas, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele o expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus nos revelou para nós. Ele falou que iria fazer, Ele vai fazer. O que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Creia. Creia somente. Mas o que acontece? A gente não espera o tempo de Deus.
A gente quer que resolva as coisas rapidinho. Deus está nos forjando. Deus não está nos preparando. Há muito de nós que estamos nessa caminhada. Desde aquele tempo e agora Deus está nos preparando por algo grande que Ele irá realizar na nossa vida, porque Ele falou e Ele cumpre, e Ele não é homem que minta. Se algo aconteceu, como aconteceu aquele povo, de Faraó tirar as palhas, algo aconteceu que está tirando a tua paz, o teu sossego, mas Deus vai te restituir. Creia somente, confia nele, Ele promete e cumpre. Deus dá alívio. Ele fala lá em Mateus. Mateus 11. Vocês conhecem muito bem essa passagem. Deus fala em Mateus algo. Olha para aquele povo sofrido lá. Olha para aquele povo.